Audiobook O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Estamos no capítulo 5. De que modo deve-se governar as cidades ou principados que, antes de serem ocupados, viviam com suas próprias leis? Quando aqueles estados que se conquistam, como foi dito, estão habituados a viver com suas próprias leis e em liberdade, existem três modos de conservá-los. O primeiro, arruiná-los. O outro, ir habitá-los pessoalmente. O terceiro, deixá-los viver com suas leis, arrecadando um tributo e criando em seu interior um governo de poucos, que se conservam amigos, porque, sendo esse governo criado por aquele príncipe, sabe que não pode permanecer sem sua amizade e seu poder, e há que fazer tudo por conservá-los. Querendo preservar uma cidade habituada a viver livre mais facilmente que por qualquer outro modo, se conserva-a por intermédio de seus cidadãos. Como, por exemplo, existem os espartanos e os romanos. Os espartanos conservaram Atenas e Tebas, nelas criando um governo de poucos. Todavia, perderam-nas. Os romanos, para manterem Capua, Cartago e Numância, destruíram-nas e não as perderam. Quiseram conservar a Grécia quase como o fizeram os espartanos, tornando-a livre e deixando-lhes suas próprias leis, e não os conseguiram. Em razão disso, para conservá-la, foram obrigados a destruir muitas cidades daquela província. É que, em verdade, não existe modo seguro para conservar tais conquistas, senão a destruição. E quem se torne senhor de uma cidade acostumada a viver livre e não a destrua, espere ser destruído por ela, porque a mesma sempre encontra, para apoio de sua rebelião, o nome da liberdade e os de suas antigas instituições, jamais esquecidas, seja pelo decurso do tempo, seja por benefícios recebidos. Porquanto se faça e se proteja, eles não esquecem aquele nome nem aquelas instituições. E logo, a cada incidente, a eles recorrem como fez Pisa, 100 anos após estar submetida aos florentinos. Mas quando as cidades ou as províncias estão acostumadas a viver sob um príncipe, extinta a dinastia, sendo de um lado afeitas a obedecer e de outro não tendo príncipe antigo, dificilmente chegam a acordo para a escolha de um outro príncipe. Não sabem, enfim, viver em liberdade. Dessa forma, são mais lerdas para tomar das armas e, com maior facilidade, pode um príncipe vencê-las e delas apoderar-se. Contudo, nas repúblicas há mais vida, mais ódio, mais desejo de vingança. Não deixam nem podem deixar esmaecer a lembrança da antiga liberdade. Assim, o caminho mais seguro é destruí-las ou habitá-las pessoalmente. Capítulo 6. Dos principados novos que se conquistam com as armas e virtudes próprias. Não se admire alguém se na exposição que irei fazer a respeito dos principados completamente novos de príncipes e de Estado, apontar exemplos de grandes personagens, porque palmilhando os homens, quase sempre, as estradas batidas pelos outros, procedendo nas suas ações por imitações, não sendo possível seguir fielmente as trilhas alheias nem alcançar a virtude do que se imita. Deve um homem prudente seguir sempre pelas sendas percorridas pelos que se tornaram grande e imitar aqueles que foram excelentes. Isto para que, não sendo possível chegar à virtude destes, pelo menos daí venha a auferir algum proveito. Deve fazer como os arqueiros hábeis que, considerando muito distante o ponto que desejam atingir e sabendo até onde vai a capacidade de seu arco, fazem mira bem mais alta que o local visado, não para alcançar com sua flecha tanta altura, mas para poder, com o auxílio de tão elevada mira, atingir o seu alvo. Digo, pois, que no principado completamente novo, aonde exista um novo príncipe, encontra-se menor ou maior dificuldade para mantê-lo, segundo seja mais ou menos virtuoso quem a conquiste.
e porque o elevar-se de particular a príncipe pressupõe ou virtude ou boa sorte. Parece que uma ou outra dessas duas razões mitigue em parte muitas dificuldades. Não obstante, tem-se observado aquele que menos se apoiou na sorte reteve o poder mais seguramente. Gera ainda facilidade o fato de, por não possuir outros estados, ser o príncipe obrigado a vir habitá-lo pessoalmente. Para reportar-me àquele que, pela sua própria virtude e não pela sorte, se tornarem príncipes, digo que os maiores são Moisés, Ciro, Rômulo, Teseu e outros tais. Se bem que de Moisés não se deva cogitar, por ter sido ele mero executor daquilo que lhe era ordenado por Deus. Contudo, deve ser admirado somente por aquela graça que o tornava digno de conversar com o Senhor. Mas consideremos Ciro e os outros que conquistaram ou fundamentaram reinos. Achareis a todos admiráveis, e se forem consideradas suas ações e ordens particulares, estas parecerão não discrepantes daquela de Moisés, que teve tão grande preceptor. E examinando as ações e a vida dos mesmos, não se vê que eles tivessem algo de sorte senão a ocasião, que lhes forneceu meios para poder adaptar as coisas da forma que melhor lhes aprouve. E sem aquela oportunidade, o seu valor pessoal ter-se-ia apagado e sem essa virtude a ocasião teria surgido em vão. Era necessário, pois, a Moisés encontrar o povo de Israel no Egito, escravizado e oprimido pelos egípcios, a fim de que aquele, para libertar-se da escravidão, se pudesse a segui-lo. Convinha que Rômulo não pudesse ser mantido em Alba, fosse exposto ao nascer, para que se tornasse rei de Roma e fundador daquela pátria. Era preciso que Ciro encontrasse os persas descontentes do império dos Medas, e estes estivessem amolecidos e efeminados pela prolongada paz. Não poderia Teseu demonstrar sua virtude se não encontrasse os atenienses dispersos. Essas oportunidades, portanto, fizeram esses homens felizes, e sua excelente capacidade fez com que aquela ocasião fosse conhecida de cada um. Em consequência, sua pátria foi nobilitada e tornou-se felíssima. Os que, por suas virtudes, semelhantes às que aqueles tiveram, tornam-se príncipes. Conquistam o principado com dificuldade, mas com facilidade o conservam. E os obstáculos que lhes apresentam no conquistar o principado, em partes nascem das novas disposições e sistemas de governos que são forçados a introduzir para fundar o seu Estado e estabelecer a sua segurança. Deve-se considerar não haver coisas mais difícil para cuidar, nem mais duvidosa a conseguir, nem mais perigosa de manejar, que torna-se chefe e introduzir novas ordens. Isso porque o introdutor tem por inimigos todos aqueles que obtinham vantagens com as velhas instituições, e encontra fracos defensores naqueles que das novas ordens se beneficiam. Esta fraqueza nasce, parte por meio dos adversários que ainda têm as leis conformes a seus interesses, parte pela incredulidade dos homens. Estes, em verdade, não creem nas inovações se não as veem resultar de uma firme experiência, donde decorre que a qualquer momento em que os inimigos tenham oportunidades de atacar, o fazem com um calor de sectários, enquanto os outros defendem fracamente, de forma que ao lado deles se corre sério perigo. É necessário, pois, querendo bem expor esta parte, examinar se esses inovadores se baseiam sobre forças suas próprias ou se dependem de outros. Isto é, se para levar avante a sua obra é preciso que roguem ou se em realidade podem forçar. No primeiro caso, sempre acabam mal e não realizam coisa alguma. Mas quando dependem de si mesmo e podem forçar, então é que raras vezes perigam. Daí resulta que todos os profetas armados venceram e os desarmados fracassaram. Porque além dos fatos apontados, a natureza dos povos é vária.
sendo fácil persuadi-los de urna coisa, mas difícil firmá-los nessa persuasão. Convém, assim, estar preparado para que, quando não acreditarem mais, se possa fazê-los crer pela força. Moisés, Ciro, Teseu e Rômulo não teriam conseguido fazer observar por longo tempo as suas constituições se tivessem estados desarmados, como ocorreu nos nossos tempos a Frei Girolamo Savonarola, que fracassou nas suas reformas quando a multidão começou a nele não mais acreditar, e ele não dispunha de meios para manter firmes aqueles que haviam crido, nem para fazer com que os descrentes passassem a crer. Por isso, tem grandes dificuldades no conduzir-se, e todos os perigos estão no seu caminho, convindo que o superem com o valor pessoal, mas superado que os tenha, quando começarem a ser venerados, extinto aqueles que tinham inveja de sua condição, ficam poderosos, seguros, honrados e felizes. A tão altos exemplos, quero acrescentar um menor, mas que bem terá alguma relação com aqueles e que julgo suficiente para todos os outros semelhantes. É Hierão de Saracusa. Estes, de particular, tornou-se príncipe de Siracusa. Também ele, da sorte, somente conheceu a ocasião, porque sendo os siracusanos oprimidos, o elegeram para o seu capitão, donde mereceu ser feito príncipe. E foi de tanta virtude, mesmo na vida privada, que quem escreveu a seu respeito disse: extinguiu a velha milícia, organizou a nova, abandonou as antigas amizades, conquistou novas. E como teve amizades e soldados seus, pode, sobre tais fundamentos, erigir as obras que desejou, tanto que custou-lhe muita fadiga para conquistar e pouca para manter.